Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, o meu novo programa aqui na Rede TV, um programa semanal. A gente tem sempre esse encontro aqui às quintas-feiras, às 11h30 da noite. O Agora com Lacombe está de volta esta semana com o formato Arena. Nós vamos entrevistar o Dr. Ricardo Zimmermann, médico infectologista, e claro, o assunto é Covid. A gente olha o lockdown e não vê base científica para a adoção desse tipo de medida, né? Desse fechamento de comércio, que a gente tem visto é um efeito colateral grande demais. Afinal de contas, o lockdown, ele é recomendável? É o que vem sendo feito, mas não é o correto. Na verdade, não existe uma base teórica forte para o lockdown. Existe base teórica forte para o distanciamento social. Ok, faz sentido a gente guardar 1 a 2 metros entre a gente para um vírus de transmissão por gotículas ou até aéreo. Agora, o que as pessoas têm que entender é que o lockdown, às vezes, pode ser, inclusive, o oposto do distanciamento social. Se você pega os dados do IBGE, por exemplo, e vê o número de pessoas que tem numa residência em Manaus, quando você manda ficar todo mundo em casa, fica todo mundo aglomerado num ambiente restrito. Bom, ainda nessa questão do lockdown, né? A gente tem alguns dados, segundo o IBGE, também que mostram que o índice de contágio em penitenciárias é 10 vezes menor do que em qualquer outro ambiente. Então, como é que a ciência explica esses dados? Isso foi um erro desde o início em relação ao grande modelador que até acabou nos colocando nessa situação, que é de um renomado colégio inglês, que é o seguinte: o coronavírus, ele é heterogêneo em relação à sua transmissão. Então, quando as pessoas ouviram falar no início que o número reprodutivo básico era de 2,5, as pessoas assumiram que de 10 pessoas, as 10 passariam para 2,5. Isso não é verdade para o coronavírus. Para o coronavírus, a média pode parecer 2,5, mas 70% das pessoas têm um R0 abaixo de 1 e não passam para ninguém, e 30% têm um R0 muito alto. Então, para que inicie-se um incêndio epidêmico, precisa de um super spreader, de um super disseminador, de um desses que tem um R0 muito alto. Se em dado sistema prisional não foi colocado esse indivíduo nesse sistema, não vai ocorrer um surto. É por isso que o lockdown era tão desnecessário. Você podia só ter diminuído em 20% a lotação de bares, etc., e aumentado em 20% o tempo de abertura, que matematicamente a chance de ter um super spreader ia cair de forma muito desproporcional. A minha pergunta para o senhor é: ainda pode-se falar na possibilidade de imunidade de rebanho, ou isso só vai ser conseguido com a vacinação? E mais, para combater essas novas cepas podem ficar mais insurgentes, mais resistentes a vacinas? Existe essa possibilidade? A gente tem um grupo de genômica junto da professora Cláudia, e o que a gente tem visto é que quando surgem essas linhagens novas, por exemplo a P1, surgem surtos, e a gente tem um grande número de casos, mesmo em populações que tinham uma soroprevalência muito alta. Em alguns lugares do Amazonas, a soroprevalência era de 75% e houve uma nova onda igual. As pessoas estão fazendo uma leitura equivocada, elas acham que isso é devido à reinfecção. Embora a reinfecção seja uma possibilidade, na grande maioria das vezes não é isso. O que ocorre? Você tem um conjunto de fatores genéticos e disposições ambientais que te tornam resistente àquele determinado vírus. É a tal da heterogeneidade na transmissão e na aquisição. Pois bem, você era resistente àquela linhagem. Se o vírus fica mutando e fica te expondo a diferentes progênies, em dado momento você era resistente à primeira, mas não à segunda. Então, quando tem essas novas linhagens, tem uns booms de novos casos. Uma fração mínima é por reinfecção. E isso torna o limiar de rebanho incalculável praticamente. Porque como é que você vai saber qual é o limiar de rebanho se a transmissão é heterogênea? O que, por um lado, reduz o limiar de rebanho, mas, por outro, se o vírus muta e surgem novos vírus, o que pode aumentar o limiar de rebanho por permitir, às vezes, a reinfecção. Como as pessoas estão sendo expostas e a chance de se reinfectarem é baixa, embora exista, a gente deve estar se encaminhando mais para o final do que para um período em que novas cepas possam surgir com mais casos. A possibilidade de vacinação em massa, o senhor está dizendo? Veja, a gente tem que saber o que esperar da vacinação. E eu acho que as pessoas ficaram esperando que aquilo seria a volta delas à velha vida, porque foi o que se vendeu. Se criou uma expectativa enorme. Não, aguenta mais um pouco, fica mais um pouco em casa, mantém o teu negócio fechado, que quando sair a vacina, tudo vai ser possível. Agora a gente está se defrontando com a realidade,
que é: a vacina pode não funcionar, ela pode até funcionar te protegendo contra a doença, mas pode fazer com que tu continue eliminando o vírus e aí não teria impacto no limiar de rebanho, porque tu não fica doente, mas eventualmente a imunidade não é dita esterilizante e tu pode transmitir o vírus igual. Então elas estão vendo a realidade. As vacinas ajudam, ótimo, mas a gente tem a vacina da gripe há anos e em estações ruins de influenza nos Estados Unidos morrem 60 mil americanos, 30 mil italianos. Agora, doutor, quando o vírus chinês assustou o mundo e nos assombrou, havia uma histeria. Higienizavam o celular, a caneca, As compras do as supermercado. compras de supermercado, as compras da farmácia. E hoje a gente vê, por exemplo, 5,5 milhões de pessoas andando de metrô só aqui na capital paulista e usando, colocando a mão nas alças, nos bancos, nas plataformas. Se de fato há contaminação por plataforma em relação ao coronavírus e principalmente as máscaras, doutor, funcionam? Plataforma, os fômites, aquilo que a gente toca, podem ser fontes de transmissão, mas são mais fontes teóricas. A gente não vê surto de uma maçaneta contaminada. A gente vive num mundo que, obviamente, não é estéril. Não tem sido importante. Acho que essa neurose de higienização, de compras de supermercado, até de comidas que estragam se a gente molha, isso não vai proteger ninguém. Por outro lado, esses ambientes de aglomeração são, sem dúvida nenhuma, problemáticos. Eu acho que se tu tá correndo na praça, te exercitando ao ar livre, com exposição solar, tu não deve usar máscara. O vírus tem horror ao VB. 20 minutos de exposição solar matam o vírus. No início da pandemia, 318 surtos de 3 casos ou mais estudados na China. Sabe quantos em locais abertos? Nenhum. É lógico que a recomendação deveria estar sendo: se espalhem pelas praças, tenham uma vida saudável, vivam ao ar livre, mantendo uma higiene boa, claro. Quando for entrar num local como um metrô, um ônibus, eu preferiria uma máscara que aí sim funcionasse, como eventualmente uma N95, que é óbvio que não foi feita para usar o tempo inteiro, ninguém aguenta.